Vamos então ao momento da palavra do Senhor. Palavra que vem para nos edificar, para nos direcionar. Direção em tempos como esse é muito importante. Então quero te convidar para orarmos agora e apresentar a vida do pastor Júnior e que você possa abrir o seu coração para receber o que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, porque é precioso para nós, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, chegamos neste momento de ouvir, Pai querido, a Tua voz. E a Tua voz para nós, ó Senhor, é tão importante, nos dá direção, ó Pai, nos mostra, Pai querido, o caminho que nós vamos percorrer em segurança, Senhor, porque se nós ouvirmos a Tua voz, esse caminho vai ser seguro para nós, ó Pai. Então nós te pedimos, usa a vida do pastor Júnior, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, que possa falar na vida dele, através dele, ó Pai, e alcançar os corações, que o Teu Espírito possa ministrar em cada coração que está ouvindo agora, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Vai tudo bem? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem? O que você respondeu aí que eu não estou ouvindo? Vai tudo bem? E com esta pessoa do lado? Vai bem? Pergunte para ela. Vai bem mesmo no meio dessa crise da pandemia do coronavírus? Realmente vai bem? Pergunte o que ela está respondendo para você. O que você está respondendo aí? Vai bem? Mesmo sem que você saiba como vai acertar as contas que você tem para pagar e você não está trabalhando, os clientes não estão vindo, está tudo parado, mesmo assim vai tudo bem? Você consegue responder isso pela fé? Eu espero que sim, meu amado irmão em Cristo, né? Porque é exatamente assim que nós cremos. Nós cremos no poder de Deus sobre nós. Nós cremos que o Senhor está derramando o poder dele sobre todos nós nesse tempo. Amém, queridos? Então pode responder para quem está aí do teu lado. Se não está, vai ficar pelo poder de Deus sobre nós. Amém, queridos? Essa é a hora da palavra do Senhor. É um momento de grande responsabilidade para o pregador especialmente, né? Para quem vai ouvir também. Mas para o pregador é realmente uma hora de grande responsabilidade. Então eu estive orando, buscando no Senhor uma palavra que pudesse falar ao nosso coração, que pudesse dar um caminho para nós. E eu, então, por isso, quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Esta será a palavra base para a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Enquanto você acha aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, já prepare teu coração para receber a palavra do Senhor. Permita que Ele acesse o teu interior e que Ele traga para você nesta hora a direção que você tem pedido. Amém, amados? Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Uma paradinha pequena aqui só para dizer que quem está dizendo isso, quem escreveu estas coisas aqui, foi o apóstolo
Paulo, ele está dando um depoimento pessoal, ele está contando a respeito de uma experiência que ele teve e que certamente é muito importante para nós. No versículo 8, ele diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Em outras palavras, ele ora 3 vezes para que esse espinho da carne, saísse da vida dele. Ele queria ficar livre disso. Vamos ver o que aconteceu, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha, amados, nesse versículo, a gente precisa entender que houve uma resposta para as suas orações. E essa resposta está aqui como acabamos de ler. Disse-me quem? Disse-me o Senhor. E o Senhor disse o que para ele? O Senhor disse assim: a minha graça te basta. Bom, isso, para você entender agora, é a mesma coisa que ouvir um não, não é? Então, o Senhor iria atender ao pedido dele, e retiraria dele aquele espinho na carne? A resposta é não, o Senhor não faria isso. Eu vou ler mais o versículo 10, para a gente encerrar a leitura. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém, amados? Você crê que estas são palavras do Senhor para a tua vida? Crê que estas são palavras que o Senhor está enviando para a igreja a fim de dar uma direção para a nossa vida nestes dias? Quem crê? Faz um sinal assim com a mão. Amém. Eu vejo aqui, pelo Espírito, que você está levantando suas mãos e dizendo: eu creio que essas palavras são para mim. E isso é muito importante, meus queridos. Por quê? Vejam o seguinte: tempos de tantas incertezas, e eu não creio que exista alguém entre nós, nestes dias, que possa afirmar com certeza o que está acontecendo. Será que foi Deus quem enviou esse vírus? Será que Deus está por trás disso tudo que nós estamos vivendo nesses dias? Quem pode afirmar isso com certeza? Creio que não exista esse alguém. O que a gente ouve são muitas opiniões, não é? Alguns estão dizendo o seguinte: foi Deus que fez isso. Foi Deus quem mandou esse vírus e quem está abalando a humanidade, porque ele já fez isso muitas vezes no Velho Testamento. Outros dizem que não, de maneira alguma. A Bíblia diz que Deus é amor e quem ama jamais traria uma coisa dessa, um sofrimento desse sobre a humanidade. Não, não foi Deus. E outros estão dizendo que Deus está apenas permitindo, que o homem causou tudo isso, mas que Deus não está intervindo nessa hora, ou que se estiver, Ele está realizando algum propósito, sobre a humanidade e sobre todos nós. Então, amados, o que nós podemos fazer diante de tantas opiniões? Nós precisamos buscar a verdade no Senhor. Nós sabemos que é Ele quem pode revelar essa verdade para nós. Nós devemos fazer como Paulo fez. Foi buscar no Senhor: eu tenho um problema, eu vou orar. E nós estamos, inclusive, vendo isso nos nossos dias. A nossa nação hoje, pelo menos em grande parte dela, parou para esse jejum nacional, não é? A pedido do nosso presidente, ou na inspiração do nosso presidente. E assim nós estamos no caminho para buscar essas respostas.
Quando a gente tem uma palavra como essa, a gente tem, na verdade, algo que o Senhor está querendo revelar para nós. É essa palavra e muitas outras que você tem ouvido por esses dias. Mas a questão agora é assim: quem confia verdadeiramente no Senhor? Quem está confiando nele? Quem está realmente nas mãos dele, deixando que ele faça, ou tentando entender aquilo que ele está fazendo? Quem está buscando em oração? Quem está verdadeiramente tentando encontrar somente nele as respostas? Quem? É como Isaías, não é, numa conversa com o próprio Senhor, disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E o apóstolo Paulo repete isso em Romanos 10. Quem crê nas pregações? Quem está crendo nestas palavras, não é, que estão sendo lançadas sobre toda a nação por esses dias? Amém? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Buscando na palavra do Senhor, tendo palavras, não é, assim como essa que nós estamos meditando nessa noite, tendo palavras assim, pode ser que a gente ainda não consiga encontrar uma explicação, mas com certeza ela trará mais força, mais confiança, ela vai trazer poder, ela vai trazer a misericórdia do Senhor sobre nós, ela vai dar um caminho, ela vai mostrar algo que nós devemos fazer, não é? Então, eu quero entrar para esta palavra no versículo 7, que é no mínimo assim, não é? Estranho, só que é um versículo que ele se explica por si só, né? Parece que tudo está nele, e assim a gente vê, né, um apóstolo extraordinário, como foi o apóstolo Paulo, orando ao Senhor por conta de um negócio que ele chama espinho na carne. Bem, eu não sei exatamente o que é esse espinho. Não é? Existem muitas suposições, muitas especulações sobre o que poderia ser esse espinho. Eu vou dizer uma coisa para você, eu até gostaria de saber o que é, mas a Bíblia ela não revela isso. Não é? Então, se a Bíblia não explica, né, então é sinal de que a gente também não precisa ir muito além disso, e aquilo que está aqui já é necessário para que a gente entenda que um tal de espinho na carne não pode ser coisa boa. Né? Não pode ser uma coisa tranquila, uma coisinha de nada. Na explicação do próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Veja, então, se é um mensageiro de Satanás, eu já te digo assim, sem medo de errar, coisa boa não é. Era algo que fazia com que ele sofresse, era algo que angustiava de alguma forma o apóstolo, era algo que fazia com que ele se sentisse fraco, e o que ele fez então? Vai orar ao Senhor. Amém, queridos? Agora, se a gente tem, né, não uma definição certa do que é o espinho, mas sabe que era uma coisa que o incomodava, que fazia com que o apóstolo sofresse. A gente precisa lembrar que ele não era um dodói, não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo era aquele que depois de ter tomado, né, muitos açoites numa praça pública, condenado por estar pregando o evangelho, ele e Silas, eles são colocados na prisão, eles têm os seus pés amarrados num tronco, e ainda assim, perto da meia-noite, diz a palavra do Senhor que eles louvavam, eles entoavam hinos a Deus naquela prisão. Então Dodói ele não era não. E eu poderia falar muito mais dele aí, das coisas que ele enfrentou, né, pelas quais ele passou, mas basta. Agora ele está aqui orando por isso, então eu creio que não seja uma coisinha de nada. E quando a palavra diz, foi-me dado um espinho na carne, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo isso daí, me deram. A pergunta é, quem deu isso a ele? Quem foi que deu esse espinho na carne para o apóstolo Paulo? E não pense assim, isso é um presente de grego. Calma, espera um pouco. Não chegue nessa conclusão tão rapidamente. Vamos pensar algumas coisas, amados. Teria sido quem? Teria sido pessoas? Teria sido Satanás? Ou teria sido o próprio Deus quem deu esse espinho a ele?
Sabe, eu quero te afirmar, pelo próprio versículo 7, que quem deu isso a ele, quem colocou isso na vida dele, quem trouxe esse espinho, que ele chama de espinho na carne, para ele, foi o próprio Deus. Por que eu sei isso? Porque está escrito o motivo pelo qual esse espinho foi dado a ele, tanto no começo do versículo 7, como no fim. No começo diz assim, para que eu não me exaltasse, né? Ou seja, para que eu não me orgulhasse, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não crescesse muito, por conta das revelações excelentes que eu recebi. Então esse era o motivo pelo qual o espinho foi dado a ele, para que ele não se exaltasse. E no final do versículo também diz assim, a fim de não me exaltar. Então, obviamente, né, que se o motivo pelo qual ele tinha aquele espinho era não se exaltar, eu posso te afirmar que foi Deus quem deu isso a ele, né, porque se fosse Satanás, ele ia fazer algo para que acontecesse o contrário, para que ele ficasse orgulhoso, para que ele ficasse soberbo, para que ele crescesse muito e se tornasse uma pessoa muito importante, ou achasse que fosse. Amém, queridos? Mas se é para não se exaltar, então eu vou te dizer que foi Jesus quem deu isso para ele. Que foi Deus quem estava tratando do apóstolo de alguma maneira. Porque a palavra do Senhor diz assim, que quem se humilha será exaltado, e que quem se exalta será humilhado. Então, obviamente, algumas humilhações pelas quais nós passamos, sabe? Algumas coisas que você pode estar vivendo agora, não é? Situações que você não sabe como sair, que te causam vergonha, quem sabe até te façam sofrer, não é? Quem sabe até estejam tirando o teu sono, mesmo nesses dias em que, teoricamente, estaríamos descansando em casa, não é? Quem sabe se essa vergonha, se essa humilhação que você está passando agora, não seja exatamente um meio de chegar à exaltação que o Senhor quer te dar. Ou seja, é um processo pelo qual você está vivendo que começa de um jeito, né, ruim, mas vai terminar de um jeito bom. Deixa eu te dizer uma coisa ainda olhando para esse versículo. Muitos têm assim a mania, né, vamos dizer assim, eles entendem que tudo que é ruim que acontece na vida de uma pessoa foi o diabo que fez. E que tudo que é bom foi Deus quem fez. E que o contrário não pode acontecer. Deus não poderia dar coisas ruins, assim como o diabo não poderia dar coisas boas. Mas, amados, deixa eu te falar que quem pensa assim pode estar muito enganado. Inclusive, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e tantos ensinamentos que ela traz para as nossas vidas, nós já vamos ver lá em Gênesis que o diabo ofereceu aquela fruta para que Eva comesse. E aquilo parecia bom. A palavra diz que Eva, olhando para a árvore, ou seja, vendo que ela era boa para se comer e que ela era desejável aos seus olhos, ela caiu naquela armadilha, não é? Se você vai aí para o Novo Testamento, nos tempos de Jesus, a gente lembra de Judas, que no primeiro momento podia entender que aquelas 30 moedas de prata trariam coisas boas para ele. É possível que ele tenha pensado no que ele poderia comprar, em como ele poderia acertar a sua vida com aquela quantidade de moedas de prata, aquela quantidade de dinheiro que ele receberia para atrair Jesus. Mas nós sabemos que tanto no caso de Eva, quanto no caso de Judas, as coisas não terminaram bem. As coisas terminaram num caminho de morte. E isso significa que muitas e muitas vezes o diabo, ele oferece coisas que no início parecem ser boas, mas quando vai ver a verdade, quando a verdade sobre aquilo é revelada, aí vai ver que era muito ruim. E a mesma coisa acontece quando Deus manda alguma coisa que seja ruim, e que no início parece ser ruim. Muitas vezes vai acontecer assim.
Não é? Deus está mandando uma coisa, parece que é ruim, está acontecendo uma coisa que parece ser um sofrimento, uma dor. No começo é assim, mas quando a verdade é revelada, você vai ver que era para o bem. E qual é o exemplo que eu tenho para trazer sobre isso? A própria história do apóstolo Paulo. Veja que esse espinho na carne parecia ser uma coisa ruim, tanto que ele ora 3 vezes. Mas nesse processo de conversar com Deus, de buscar em Deus uma explicação, que é um processo que todos nós devemos também realizar. Nós devemos buscar no Senhor. Quando está acontecendo coisas, quando você está sofrendo, quando você está se sentindo humilhado, quando você está triste, abatido, sem ânimo, nós precisamos buscar no Senhor, porque é nele que encontraremos a verdade. A verdade, a palavra do Senhor é a verdade para as nossas vidas. E quando a verdade é revelada, então nós entenderemos perfeitamente, não é, que aquilo que parecia ser ruim, na verdade era um cuidado de Deus. Era algo que o Senhor estava realizando, né, por nós, para nós. Amém, queridos? Agora, eu vou dizer uma coisa a você. Muitas vezes eu fico pensando que quando nós, crentes no Senhor, crentes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diz uma coisa dessa para alguém que não crê, sabe, me parece assim que a primeira coisa que elas pensam é que crente é desse jeito mesmo. Tudo ele dá um jeitinho de dizer que é bom, que o que Deus faz é bom, e que tudo que Deus está realizando é para o nosso bem, e tudo mais. Mas eu quero, especialmente para quem possa questionar isso, ou para quem possa colocar em dúvidas, que esse espinho na carne foi dado para o bem do apóstolo Paulo. Afinal de contas, ele não podia se exaltar com aquilo. Se ele se exaltasse, se ele se orgulhasse, certamente ele cairia por conta disso. E o Senhor estava preparando tudo, estava tratando dele para que ele terminasse vitorioso. Agora vê, por exemplo, tem coisas, né, que são dos nossos dias, que nós vivemos, que também parecem assim, que são muito ruins no princípio. Eu gosto de dar esse exemplo porque é o mais claro que eu tenho para dar. Né? O caso, por exemplo, de uma cirurgia. Se você disser para uma pessoa assim, você quer ganhar uma cirurgia? Imagina assim, se uma palavra sobre a pessoa dissesse, e foi-me dado uma cirurgia de presente. Né? Quem é que gosta de cirurgia? Ninguém gosta de ser cortado, ninguém gosta de tomar anestesia, ninguém gosta do pós-operatório, não gosta de nada disso. Mas por outro lado, amados, imagine você, se a pessoa tem um tumor, se uma cirurgia pode remover este mal, né, da pessoa, e ela pós-cirurgia tem toda a chance de ficar boa, de ser curada, aí eu faço a pergunta de novo, a cirurgia, ela é uma coisa boa ou ela é uma coisa ruim? Aí você vai ter que entender assim, não, a cirurgia é uma coisa boa, graças a Deus, né, que por intermédio dos médicos e do avanço da medicina, né, algumas cirurgias podem salvar uma pessoa. Sabe, é como se você dissesse assim, uma pessoa que não enxerga. Se você disser assim, você quer que arranque os seus olhos, né, e depois coloque outros olhos em você? Claro que não, mas numa transferência, né, de córneas, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, ela pode voltar a enxergar. Então, existem sim muitas coisas que parecem ser ruins, mas no final ela acaba sendo boa. Não é? E esse espinho na carne era para fazer um tratamento no próprio apóstolo, ele entendeu isso. Nós é que muitas vezes não entendemos. Nós é que muitas vezes, quando as coisas não estão indo bem, a gente quer jogar tudo para o ar, a gente quer desistir de tudo. Quantas pessoas aí estão desistindo de seus casamentos, estão desistindo dos relacionamentos, quantas pessoas estão jogando tudo para o alto, por conta de algumas coisas que não estão dando certo naquele momento. Mas calma, vamos buscar no Senhor, porque quem sabe isso seja nada mais, nada menos do que um espinho em sua carne, algo que você tenha que enfrentar. Sabe, queridos, para questões físicas, ainda existem as cirurgias. Uma pessoa que tem um problema, por exemplo, como eu tive, por exemplo, um problema de tireoide, tá bom, vai lá, faz uma cirurgia, faz um corte aqui, retira aquele troço ali e pronto, está resolvido. Agora, e se o problema for de alma?
E se o problema for de alma? Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui que foi dado para ele um espinho na carne, né, alguns que especulam mais, alguns teólogos que se aprofundam mais nisso, pode até dizer assim, não, mas se é na carne, então é no corpo. E se é no corpo, devia ser alguma doença física que ele tinha. Não, mas muitas e muitas vezes, carne, não é, na Bíblia, também significa alma. Por exemplo, eu andarei no Espírito e não vou satisfazer os desejos da carne. O que seria isso? Desejos da carne, coisas da alma, coisa que a alma deseja. Então, muitas vezes, é alma também. Eu creio que nesse caso, quando o apóstolo Paulo diz que foi para que ele não se exaltasse, logicamente o Senhor que estava dando uma dor, estava dando um sofrimento, para que ele realmente resolvesse um problema interior. E quantas vezes o Senhor pode fazer isso com a gente? Pode ser que esse grande problema, né, pelo qual você está orando aí muitas vezes, o Senhor tenha para te responder, só que você não está esperando essa resposta. Mas Ele tem para te responder o seguinte, olha, a minha graça basta para você. A minha graça é o suficiente. Sabe, queridos, um dos grandes problemas que a igreja pode estar enfrentando nesses dias, e algo que o Senhor pode estar trabalhando para que a igreja se reposicione nessa questão, é o fato de entender que Jesus, Ele é o bastante para a igreja, Ele tem que ser suficiente para a igreja. Mas muita gente está assim, tipo, eu tenho a graça do Senhor Jesus sobre mim, mas eu preciso resolver tal coisa. Eu tenho a graça, mas eu preciso comprar tal coisa. Eu tenho a graça, mas eu tenho que sair dessa dívida. Eu tenho uma graça, mas eu tenho... Claro, você tem esses problemas todos, mas a graça do Senhor tem que ser o bastante para nós. E aí, estas palavras vêm para ele dizendo, olha, Paulo, a minha graça, ela basta para você. Mas o Senhor não diz só isso. Ele diz mais. Ele diz que estava fazendo algo, né, através daquilo. E que aquilo tinha uma razão de ser. Então no versículo 8, a gente vê que o apóstolo pede 3 vezes, né? Ele diz, eu orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim esse problema, né? Mas no versículo 9 a resposta vem dizendo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza? É o poder que ele já tinha, é um poder que ele já havia recebido. Sabe, quem sabe, nesse tempo de dificuldade que toda a humanidade está enfrentando, o Senhor não queira fazer isto com todas as pessoas, no mínimo para que possam refletir que elas não devem se exaltar como estavam fazendo, não devem achar que tem solução para todas as coisas, que pode enfrentar qualquer parada, que pode vencer qualquer espécie de desafio, seja de uma bomba nuclear, seja de poderes da própria natureza. O ser humano ele está achando que pode, e na verdade o Senhor aqui, do mesmo jeito que fez com o apóstolo Paulo, pode estar fazendo com toda a humanidade nessa hora, e Ele realmente esteja usando esse tempo para que a gente realmente saiba que somos fracos, que realmente nós estamos indefesos diante da força deste mal que está aí passando por todos os lugares, não é? Então, a palavra diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, sabe? Aquele poder que é o poder do Evangelho. A palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A palavra diz que eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aquele que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele recebe poder, ele tem o poder do alto, ele tem também o poder que o Espírito Santo lança sobre ele. E tudo isso é muito bom, e eu creio que o apóstolo Paulo já tinha tudo isso. Ele já tinha passado por todos esses processos. Já era um homem não só batizado no Espírito Santo, capaz de falar diversas línguas diferentes, capaz de profetizar, capaz de expulsar demônios, capaz de enfrentar qualquer situação e ter um relacionamento direto com Deus, como nós vemos aqui. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus está dizendo, né? Eu quero aperfeiçoar o meu poder em você. Tornar esse poder ainda mais perfeito. E assim, meus amados, em nome de Jesus, eu quero encerrar essa palavra trazendo para você o que ele fala no versículo 10. Pelo que sinto
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Sabe, é bem possível que você esteja vivendo toda essa dificuldade agora. É bem possível que você esteja aí, não é? Pensando nas tuas fraquezas, nas suas angústias, pensando que está sendo perseguido, nas suas necessidades, a necessidade de sair dessa situação. Mas é hora de acreditar, é hora de confiar, é hora de saber que nós temos um Deus que está trabalhando por nós. Nós temos um Deus que está acima de nós, que Ele quer tratar não só da nossa força física, mas também da nossa força interior. Um Deus que está trabalhando em nós, um Deus que está promovendo algo dentro do nosso interior para tratar do nosso caráter, do nosso jeito de ser. O Senhor quer que este poder que Ele já nos deu seja aperfeiçoado em nossa vida. E todos os que creem nesta palavra podem crer que do mesmo jeito que o Senhor trabalhou na vida do apóstolo, pode ter certeza que se ele passou por isso, nós podemos passar também. Nós precisamos entender quais são os espinhos na carne que foram dados pelo Senhor. E nós precisamos entender que se Ele está fazendo isso, se Ele está permitindo isso, se você tem orado e Ele não tem te dado a resposta, você pode confiar, porque Ele continua trabalhando na tua vida, porque Ele te ama sim, porque Ele fará de tudo para que você se torne um grande vencedor. Amém, queridos? Fique com esta palavra no teu coração. Creia que é assim. E que sejamos abençoados, todos nós, não é? Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém?